com o pai: pai, que autoridade é essa? Me ensina a me mover debaixo dessa autoridade. E o Espírito Santo, amigo, ele disse: você não pode se mover como aquilo que você não conhece. Então busque conhecimento. Então comecei a ler, comecei a orar, comecei a ir para a Bíblia. E algumas coisas têm destravado na minha mente. E eu quero crer que nesta noite, através do Espírito Santo, todos nós receberemos a boa porção daquilo que o Senhor tem para nós. E eu queria começar essa reflexão contando para você uma ilustração. É uma história, ok? Mas essa história tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar. Então entenda essa história como pano de fundo daquilo que será ministrado. Essa história, ela se passa no Império Romano. E diz a história que certo dia, o imperador Júlio César, ele estava sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo. E ele saiu para percorrer algumas aldeias. E chegando em um determinado vilarejo, uma determinada aldeia, ele desceu do seu cavalo para conversar com algumas pessoas que ali estavam. E a história vai dizer que enquanto o imperador conversava, o seu cavalo saiu em disparada. E ele partiu correndo floresta adentro. Só que ali perto daquela situação tinha um soldado bem raso, sabe? Quando ele observa aquela situação, ele então sobe no seu cavalo e vai atrás do cavalo do Júlio César. E ele entra floresta dentro, e depois de algum tempo ele consegue dominar a fera. Ele laça o cavalo de Júlio César e ele o traz de volta para a aldeia onde o imperador estava. Então ele se dirige ao imperador e ele fala: aqui está o seu cavalo. Muito agradecido com aquele feito, Júlio César vira para aquele soldado e fala para ele: muito obrigado, capitão. Repita comigo: muito obrigado, capitão. Uau! Aquele soldado pegou aquela palavra, ele foi para o quartel, tirou a sua farda, as suas insígnias de soldado e vestiu uma farda de capitão. E a história vai dizer que a partir daquele momento, ele se tornou um dos capitães mais ilustres do império. Diogo, o que isso tem a ver conosco? Sabe qual é a diferença entre nós e aquele soldado? É que aquele soldado recebeu a autoridade de um homem e se moveu debaixo desta autoridade. Nós, por outro lado, recebemos esta autoridade de Deus, mas não conhecemos e ainda não nos movemos debaixo desta autoridade. Mas hoje Deus nos traz aqui porque Ele quer abrir os nossos olhos, porque nós já recebemos esta autoridade, e tudo que nós precisamos fazer é nos posicionarmos. O objetivo desta mensagem, irmãos, é que eu e você entendamos que nós já recebemos esta autoridade da parte de Deus. Fala para quem está do teu lado, profetiza: você já recebeu esta autoridade. Mais uma vez, você já recebeu esta autoridade. Aleluia. Irmãos, através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício sobre a cruz, nós nos tornamos filhos de Deus, amém? Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo.
E se somos filhos, nós precisamos manifestar os atributos do nosso Pai. Aqui estão meus 3 irmãos, coincidentemente hoje, né? 2 irmãos, né? 3. 3 comigo. Nós carregamos traços genéticos, características físicas, mas também da nossa personalidade. De quem? Do nosso Pai. Se você nos colocar do lado do Pai, você vai perceber semelhanças, porque você, como filho, carrega os atributos, as características do seu Pai. Se você é filho de Deus, você carrega essas características. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, características, conforme a nossa semelhança, atributos. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Salmos 115, verso 16 vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Deus nos deu a autoridade para exercer governo sobre a terra. E esta lei, esse princípio é imutável. Mas, queridos, quando nós não conhecemos o que temos e o que recebemos, nós nos fazemos pequenos. Quando nós desconhecemos aquilo que já recebemos do Pai, nós nos tornamos pequenos. Muito embora que aos olhos do Pai você não seja pequeno. A Bíblia fala de um homem, e o seu nome é Gideão. Eu gosto muito desse cara. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 12, a palavra do Senhor vai dizer: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, poderoso homem, varão valoroso. Mas se você vai no texto, o que diz? Gideão começa a lamuriar: mas por que aconteceu todas estas coisas conosco? Por que nos sobreveio todos esses males? Ó céus, ó terra, ó vida. Mas olha o que o anjo vira para Gideão e diz, Juízes 6, 14, melhor dizendo: e o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. A minha tradução diz assim, aquela tradução vai dizer: vai nessa tua força, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Presta atenção nesse texto. Não veio uma bola de fogo sobre Gideão e explodiu nele, e ele: agora eu estou forte. Não. Observe o texto. O texto está dizendo que o anjo disse: olha, com a força que você já tem, com a força que você já recebeu,
Ei, olha para mim, às vezes nós estamos esperando alguma coisa acontecer nos céus, às vezes nós estamos esperando alguém colocar a mão sobre a nossa cabeça, às vezes nós estamos esperando pegar um pote de óleo e derramar sobre nós, para nos movermos debaixo de autoridade. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: ei, você já tem. Eu vou repetir: você já tem, você já recebeu, já está em você aquilo que você precisa. O problema, queridos, é que nós não conhecemos, e por não conhecer, nós não sabemos exercer essa autoridade. E a Bíblia fala de mais um homem, o nome dele é Baraque. E no mesmo livro de Juízes, um pouquinho antes, capítulo 4, você vai perceber a história, a narrativa bíblica, dizendo que Deus dá uma ordem para profetizar Débora. Deus fala para Débora: olha, eu escolhi um homem, Baraque. Pede para ele ajuntar alguns soldados e vai para a guerra, porque eu estou com ele. Mas olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer, a partir do verso 7, aqui na minha tradução. E ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e eu os entregarei em suas mãos. A palavra estava sendo dita por Débora para Baraque. Mas olha o que Baraque responde. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Ele já tinha autoridade, ele já havia sido escolhido por Deus para libertar o povo, mas ele estava querendo um amuleto, ele estava querendo uma muleta, ele estava querendo alguém ali para ir com ele. Irmão, quantas vezes não é assim comigo e com você? A gente quer que as pessoas vá no nosso lugar, a gente quer que as pessoas estejam com a gente. Ei, existem guerras, existem lutas que você precisa vencer. É você e Deus, é você e Deus. As pessoas podem te ajudar, as pessoas podem orar, interceder por você, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Mas a mesma palavra do Senhor vai dizer que também existiam alguns homens que conheciam esta autoridade que receberam de Deus, e estes homens se moveram debaixo dela. A palavra do Senhor fala de Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 17, tem uma narrativa que eu amo. O povo de Israel estava em batalha, e o que Moisés fez? Ele levantou as suas mãos. Oh, meu irmão, se você soubesse o poder, a autoridade que está quando você levanta as mãos para os céus. Ele levantou as mãos para os céus, e a Bíblia diz que enquanto ele ficava com a mão para o céu, o povo prevalecia. Moisés havia recebido a autoridade de Deus para conquistar a terra. Ele havia recebido a autoridade de Deus para pelejar. Ei, eu quero aplicar esta palavra para mim, para você, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Enquanto você estiver com as mãos levantadas, a sua casa vai prosperar. Enquanto você estiver com as mãos levantadas, a sua família vai prevalecer. Enquanto esta igreja estiver com as mãos levantadas para o céu, nós vamos triunfar.
Existe autoridade em você. A Bíblia continua dizendo de um homem, 1 Reis capítulo 17, e o seu nome é Elias. Esse cara é fora da curva. Capítulo 17, a partir do verso 1, olha o que esse cara diz. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos. Agora olha isso. A não ser quando eu disser. Uau! Esse cara sabia a autoridade que ele tinha. Ele sabia que quando ele abria a boca para profetizar, para liberar palavras, acontecia algo diferente. A palavra que esse homem liberou, irmãos, mudou o clima. A palavra desse homem travou as nuvens, e a palavra vai dizer que por 3 anos e meio não choveu naquela terra. Ei, quando você abre a boca, tem poder a tua palavra. Quando você abre a boca para profetizar, não é aquilo de barriga cheia não, mas é para profetizar no nome de Jesus. Há poder na tua palavra, há autoridade naquilo que você diz, tanto para o mal, que eu espero que a gente fale pouco, né? Ou nada, mas acima de tudo, para o bem. Por isso, o Espírito Santo nos convida hoje a abrir a boca para profetizar. Eu não sei se você está como Ezequiel no vale de ossos secos. Eu não sei se a sua vida está como se fosse no vale de ossos secos. Mas o Espírito está dizendo hoje: ei filho, ei filha, profetiza, 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 abre a tua boca e libera palavras, porque é a autoridade naquilo que você diz. Aonde Jesus passava, ele mudava os ambientes. Assim como Elias, ele mudava os ambientes. Eu e você, nós somos agentes de transformação. O problema é que hoje nós estamos sendo mais influenciados pelo mundo do que influenciando o mundo. Quando você chega numa situação de caos, ao invés de você mudar esse ambiente e fazer com que as pessoas cresçam em fé e acreditem no milagre, você implode junto com elas. Aí você sai de lá dizendo: poxa, eu não devia ter vindo aqui, ó. Eu até estava com fé, mas agora não. Deus nos chamou para exercer esta autoridade, para mudar os ambientes em que nós estamos. Aonde Jesus chegava, aonde ele passava, ele mudava os ambientes. Ele estava numa festa de casamento, e ali as pessoas começaram a ficar tristes, né? Acabou o vinho. Mas aonde ele chega, até a tristeza salta de alegria. Ele mudou a sorte daquele casamento, ele mudou a sorte daquele momento. Aonde Jesus chegava, ele mudava o ambiente. Ele estava chegando a uma cidade chamada Naim, e quando ele vai entrando na cidade, vem saindo um cortejo fúnebre. Ali estava um jovem, havia morrido. A multidão lamentava.
as mulheres lamentavam, a viúva chorava, um momento de tristeza. Mas ele chegou, e aonde ele chega, ele muda o ambiente. Ei, a Bíblia disse que nós faríamos obras maiores do que o próprio Jesus disse isso. Vocês farão obras maiores do que eu. Será que você tem coragem de profetizar a vida no velório? Aonde os discípulos passavam, os ambientes eram mudados. Aonde aqueles homens passavam, aonde Paulo passava, ele mudava os ambientes. Ele estava num cárcere, ele estava aprisionado, ele estava dentro de um calabouço, mas ele mudou aquele ambiente. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantaram hinos em adoração a Deus, e de repente um terremoto, um tremor abalou aquele cárcere, e todas as prisões foram despedaçadas, e aqueles que ali estavam se tornaram livres. Existe autoridade sobre a sua vida. O que nós precisamos fazer é reconhecer esta autoridade e nos movermos debaixo dela. Agora existe um princípio de autoridade que eu e você precisamos entender, que é o princípio da autoridade delegada. Ou seja, é a autoridade dada por alguém que a tem para outro. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus 28:18, que Jesus, ele se aproxima de seus discípulos e diz: foi-me dada, aleluia, toda a autoridade no céu e na terra. Eu e você recebemos esta autoridade do Pai, porque Ele tem esta autoridade. Ao triunfar sobre a cruz, ao vencer a morte, Jesus Cristo Ele tomou para si toda a autoridade. O Pai lhe concedeu toda a autoridade no céu, na terra, mas lá no inferno também. Ele tem toda a autoridade. E quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, quando eu me submeto à autoridade que Ele nos delegou, quando eu entendo quem Ele é e me movo em obediência à Sua palavra, eu passo a exercer a autoridade que Ele me delegou. Quando eu entendo esta autoridade, quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, eu me torno legal no mundo espiritual, eu tenho legalidade no mundo espiritual para me mover debaixo desta autoridade. Aonde eu chego, eu tenho legalidade para exercer esta autoridade. Aonde eu chego e me estabeleço como embaixador deste reino que não é visível, aquele lugar se torna a extensão deste reino. Ei, a sua casa é a extensão desse reino.
A tua rua é extensão desse reino. O teu trabalho é a extensão deste reino. Esta igreja é a extensão deste reino. Porque nós já recebemos esta autoridade. Eu quero desenhar mais uma ilustração aqui para você. Pensa comigo, um policial. A farda por si só, por mais que signifique autoridade, diante da ordem e da lei, não tem validade. Eu posso ir em algum lugar e me fantasiar de policial. Eu vou ter autoridade de policial? Só com a roupa? Só com o uniforme? Sim ou não? Mas agora, quando este policial recebe a autoridade do Estado e passa a se mover debaixo desta autoridade, legalmente ele pode exercê-la, mas a autoridade não é dele, é do Estado. Ele só está exercendo. E aqui está um ponto que nós precisamos entender: que toda a autoridade que nós exercemos, nós só temos o direito de fazer quando nós recebemos esta autoridade de Deus. E quando eu ou você não nos submetemos a estas autoridades constituídas por Deus, nós estamos nos rebelando, irmãos, não contra a pessoa que exerce a autoridade, mas contra quem delegou esta autoridade para ele. Eu vou te exemplificar. Quando você se levanta contra, não é porque eu sou o pastor aqui não, estou só dando um exemplo. Quando você se levanta contra um pastor ou contra um líder, você não está se rebelando contra ele. Não é contra a pessoa dele, entende isso? Você está se rebelando contra Deus, que deu esta autoridade para ele. Isto vale para as nossas famílias. Amém, irmãs? Quando nós não nos submetemos à autoridade que o Pai delegou ao homem como cabeça, nós não estamos nos rebelando contra o homem, mas contra Deus, que delegou a autoridade para o homem. Quando você, filho, não se submete à autoridade do seu pai ou da sua mãe, você não está se rebelando contra ele, mas contra Deus, que deu a autoridade para eles. Ei, quando você lá no teu trabalho não se submete à autoridade do teu chefe, você está agindo em princípio de rebeldia. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Romanos 13, a partir do verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Agora vamos analisar esse contexto. Paulo está dizendo para os irmãos, os crentes em Roma. Paulo estava falando: olha, vocês devem se sujeitar à autoridade governamental, ao governo de Roma. O problema é que a gente não entende um princípio muito importante. Há uma grande diferença entre concordar e respeitar.
Paulo estava dizendo, por mais que vocês não concordem, como ele também não concordava, vocês precisam se sujeitar, respeitar. Sabe quem entendeu isso? Davi. Davi não concordava com as práticas de Saul, sim ou não? Davi não concordava. Mas quantas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul? Ele tinha diante dos homens a autorização. Quantas vezes os valentes de Davi disseram para ele: olha, Saul está ali, olha, vai lá, mata ele, acaba com tudo. Mas o que Davi respondia: eu não posso tocar em alguém que recebeu uma autoridade dada por Deus. E aqui tem um princípio na história de Davi, porque quem não se submete a uma autoridade não tem direito de exercer a autoridade. Davi só se moveu em autoridade quando ele estava no trono, porque ele entendeu esse princípio. Nós queremos nos mover em autoridade, mas nós não nos submetemos às autoridades. Nós não nos sujeitamos a essas autoridades. Logo aqui tem uma quebra de princípio. Você quer exercer aquilo que você não respeita. Amém? Vocês estão aí? Toda quebra de autoridade, irmãos, está ligada a um sentimento que nós temos, que é a ambição por mais autoridade. Nós temos esta ambição, e a Bíblia fala de um ser, Lúcifer. Ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele quis tomar para si, ele quis obter algo que não era para ele, ele quis ocupar uma posição que não era para ele. Se nós somos novas criaturas, renascidas em Cristo, nós não podemos desobedecer às autoridades constituídas por Deus, pois isso é rebeldia, é um princípio maligno. E o que é rebeldia? Rebeldia é não obedecer, não se sujeitar a uma autoridade. E quando eu ou você quebramos este princípio, nós não apenas não nos movemos em autoridade, quando nós perdemos esta autoridade. E eu te provo na Bíblia. Vamos comigo, Números 12. Vai narrar a história de 3 personagens: Moisés, Arão e Miriam. Números 12, capítulo 12. A Bíblia vai dizer que Moisés ele toma para si uma mulher cuxita, não sei se essa pronúncia é correta, e Arão e Miriam são contra. Ele fala: meu, que isso? Ele está tomando para si uma mulher fora do nosso povo, não pode. Vamos para o texto. Falaram Miriam, versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Espera aí, quem que é Moisés na fila do pão? Se ele é homem de Deus, eu sou sacerdote. Miriam, se ele é homem de Deus, eu sou profetisa. Espera aí, Deus não fala só com Moisés, Ele fala com a gente também. Verso 2: e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Agora o que diz o texto?
E o Senhor o Senhor ouviu. Quando o Senhor ouve aquilo, Deus fala: Moisés, chama Arão, chama Miriam, a gente vai ter um tete a tete. Eles foram para ali diante do templo, da congregação, e então, versículo 5, o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram a Deus. Versículo 6, então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Quem era Miriam? Profetisa. Quem era Arão? Sacerdote. E o que acontece? Miriam se torna leprosa, se você continuar a leitura. Mas ela não era profetisa? Ela não poderia profetizar a cura para si? Não poderia. Porque ela quebrou um princípio de autoridade. Quem era Arão? Arão era um sacerdote, ele intercedia diante de Deus pelo pecado do povo. Mas se você vai para o texto, olha o que o texto diz: Arão não foi para Deus, Arão foi pedir misericórdia para Moisés. Quando nós quebramos esse princípio de autoridade, quando nós não nos submetemos a esse princípio de autoridade, nós perdemos a autoridade que temos. Amém, irmãos? Estou terminando. E quem quer exercer uma autoridade fora da permissão de Deus, sofrerá as consequências. E eu te provo na Bíblia. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 19, a partir do verso 14. Oh, aleluia. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Esses homens estavam tentando expulsar demônios de um homem, de um possesso. Mas o espírito maligno lhes respondeu, preste atenção no texto: eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Até os espíritos malignos reconhecem a autoridade quando nós a temos. Ele não reconhece o teu CPF, mas ele reconhece a tua identidade divina como filho de Deus. E o texto continua dizendo que o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Mas Diogo, talvez você se pergunte: será que eu tenho esta autoridade no mundo espiritual? Que a gente às vezes é meio medroso, não é? Fala dessas coisas espiritual. Será que nós temos esta autoridade? Ei, nós somos filhos, nós somos reis e sacerdotes,
comprados por Jesus Cristo, para representar e manifestar o seu reino aqui nesta terra. Ele já nos deu esta autoridade, quando disse: em meu nome vocês farão coisas grandiosas, em meu nome vocês expulsarão demônios. Você não é um ilegal no mundo espiritual, não. Você tem patentes espirituais, porque foi Jesus Cristo que as deu a você. Mas por que nós recebemos essa autoridade? Você precisa entender que toda autoridade que você recebeu de Deus tem um propósito. Tem um propósito. E eu quero te convidar a abrir Lucas capítulo 9, a partir do verso 1. A palavra do Senhor aqui vai nos descortinar o propósito pelo qual nós recebemos esta autoridade. Lucas capítulo 9, a partir do verso 1. Esta palavra foi liberada sobre os seus discípulos, sobre os apóstolos, mas ela ainda vale para os nossos dias, amém? Diz assim a palavra do Senhor: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós recebemos poder. E esse texto, literalmente, a palavra é dunamis. Não sei se é do grego ou do hebraico. E dunamis é o que? É poder na essência, é dinamite pura. Você recebeu através do Espírito Santo de Deus que está em você. Nós recebemos poder e autoridade. Que autoridade? Legalidade para agir. Você tem o poder e você tem a legalidade, o direito de agir. Para quê? O texto nos diz: destruir a quê? As fortalezas do maligno. Está tudo fechado, o céu está de bronze, nada dá certo. Ei, você já tem autoridade. Nada dá certo, as coisas não fluem. Você já tem autoridade. Destruir as fortalezas de Satanás. Deus nos deu autoridade para prendermos o valente. Deus nos deu autoridade para saquearmos, para roubarmos. Deus nos deu autoridade para expulsar demônios. Está em você. Está em você. Você não precisa ligar para o pastor, não. Está em você. Deus te deu autoridade para curar os enfermos. Tem enfermo lá na sua casa, irmão? Bota a mão, ora. Deus nos deu esta autoridade. Deus nos deu autoridade para libertarmos os cativos e anunciarmos o reino de Deus. As pessoas estão aprisionadas à sua volta, as pessoas estão em cativeiros, em sofismas, em pecados, em iniquidades. Você tem autoridade para libertá-las. Deus te colocou nesta terra com este propósito. Se mova debaixo desta autoridade. Pessoas aprisionadas na tua casa, na tua família, com espíritos malignos, você tem esta autoridade. Pessoas aprisionadas em vícios, você já recebeu esta autoridade.
O mundo espiritual, irmãos, ele é mais real do que eu e você pensa. Ele é mais atuante do que eu e você até gostaria. Você sabia que existem algumas enfermidades que são de procedência maligna? Tem pessoas que carregam enfermidades ao longo da vida, mas não é física, é espiritual. Eu te provo, está na Bíblia, Mateus 9:32. Jesus expulsa o demônio de um homem que era mudo. Quando o demônio saiu, o que aconteceu? Abriu a sua boca. Ele começou a falar. Tem gente sofrendo do nosso lado. Tem gente enferma do nosso lado e às vezes não é físico, é espiritual. Ei, Deus já te deu esta autoridade. Existem tipos de sentimentos, irmãos. Existem tipos de emoções e pensamentos que são de procedência maligna. Deus disse para Caim: Caim, o mal, o pecado está aí, ó, no teu coração, está na porta. Cabe a você o quê? Dominá-lo. Você sabe a história, não sabe? O que ele fez? Matou seu irmão. Sentimentos, emoções malignas. Problemas na família, no casamento, no relacionamento com os pais, com os filhos, uma desavença na família, você não sabe de onde vem. Às vezes são espíritos malignos. Nós precisamos entender que o inimigo usa pessoas para nos atacar. Existem pessoas que são influenciadas, elas estão sob influência maligna, para te atingir, para me atingir. Mas entenda, nós vamos falar sobre isso no final. A nossa luta não é contra eles, não é contra a carne, não é contra a pessoa, mas é contra o espírito que está influenciando ela. E o que a gente faz? Se eu pego aquele ali na minha frente, eu mato. Não é assim? Eu quero passar com o carro em cima. Não, irmão. Não. Você está olhando com os olhos carnais para essa situação. Mas hoje Deus está abrindo os nossos olhos espirituais para nós entendermos aonde está a nossa guerra. Existem perdas financeiras, negócios que não dão certo, coisas que não fluem, por influência maligna. Você ajunta, você arrebanha, você compra, daqui a pouco vem o que? Alguém e leva embora. É por isso que Malaquias 3:11 fala que, quando nós dizimamos, o que ele faz? Ele repreende o quê? O devorador. E o que é o devorador? O devorador é uma espécie, é um tipo de manifestação maligna que tem o papel de destruir, irmão, de devorar, de saquear o teu celeiro. Mas Deus está abrindo os nossos olhos hoje, amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor, vem para cá. Ela já vai terminar, mais uns 50 minutos. Jesus nos deu autoridade, amém? Para exercer governo na terra, mas também no mundo espiritual. Atenção aqui. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Esse texto, ele vai estabelecer o nível, a região em que se concentra as nossas batalhas. E o texto diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, terra, pessoas.
A nossa luta, a nossa guerra é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, ou seja, reino espiritual. Esta é a nossa zona de confronto. Aqui está nesse plano a nossa guerra. E a gente está perdendo tempo degladiando com as pessoas que estão do nosso lado. Mas eu só posso entrar nesta batalha com armas espirituais. Eu vou repetir, você só pode entrar nestas batalhas com armas espirituais, não são armas carnais. Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4, as armas com as quais lutamos, não são o quê? Humanas. Não é humano, irmão. Se você quer guerrear aqui, ó, não é a força do seu braço não, viu? Ele diz, olha, elas não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Fortalezas espirituais. O problema é que a gente está querendo degladiar com os nossos recursos. A gente quer vencer batalhas com a força das nossas mãos. Mas hoje Deus está abrindo o arsenal dele. Quando eu olho para aqui, eu não vejo homens, eu vejo soldados. Eu não vejo mulheres, eu vejo soldadas, amazonas. Deus está abrindo o seu arsenal e Ele está nos dando guerras, estratégias. Deus está nos capacitando com esta autoridade para nós guerrearmos estas batalhas e destruirmos estas fortalezas, em nome de Jesus. Nós estamos hoje nos posicionando. E eu só posso entrar nesta batalha fortalecido no Senhor e no seu poder. Nós não temos tempo para falar sobre as armas. Em um outro momento nós vamos falar. A nossa irmã Anne tem uma ministração muito linda sobre as armas espirituais. Vai lá no YouTube e você pode assistir. Mas quais são essas armas? O texto vai dizer: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o mesmo texto diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura. Toda a armadura, irmão, não é só com o capacete não. Será que o soldado vai para a guerra só com capacete? O soldado não pode ir para a guerra só com escudo, não. Ele tem que ir com a indumentária completa, com a armadura completa. Mas como eu posso vestir essa armadura, Diogo? O texto diz: ore no Espírito. Ore em todo tempo. A oração, ela abre as portas desse armário. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Quer ter as armas de guerra? Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Guarde a sua fé, que é o teu escudo, em Deus. As pessoas virão até você e vão falar: cara, desiste disso. Escudo. O inimigo vai lançar setas sobre a sua vida. Escudo. Fé.
E quantas vezes nós abrimos mão desta ferramenta tão poderosa na batalha? Perdemos a fé. E quando perdemos a fé, deixamos de crer. Mas você também precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a sua arma de defesa, mas também a sua arma de ataque. Jesus lá no deserto, Ele nos deixou esse exemplo. O inimigo veio contra ele, cara, olha, lança-te daqui. Não, para, cara, a Bíblia não fala isso. Jesus nos exemplificou, nos deixou esta referência na tentação do deserto. Ele se defendeu com a palavra, ele atacou com a palavra, e a palavra do Senhor vai nos dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir de você. Deus nos deu autoridade através do seu Filho Jesus Cristo, para nós guerrearmos e vencermos todas estas batalhas. Não é por você, irmãos, não é pela sua competência, não é pela minha força, pela força do seu braço, não. É pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Por isso eu quero te desafiar hoje a se mover debaixo desta autoridade. Eu quero te desafiar hoje a manifestar o reino de Deus aqui na terra, de posse desta autoridade. Ele já delegou a você, Ele já deu a você. Se posicione, se posicione, se posicione e se mova em autoridade. Coloque-se de pé. E agora, Diogo, o que eu faço com essa palavra? Nós recebemos, agora a gente precisa colocar em prática, sim? O que eu faço com essa palavra? Primeiro, se fortaleça em Deus. Se você está fraco, vá pedir forças em Deus. Vista-se de toda esta armadura, dos pés à cabeça. Se vista desta armadura. Peça discernimento ao Espírito e vá para dentro dessa batalha. Ei, vá para dentro desta batalha. Em nome de Jesus, vá para dentro desta batalha e não permita que os seus, que os da sua casa sejam atacados, sejam saqueados, sejam destruídos pelo inimigo. Vá para dentro desta batalha. Não se contente com o caos que está à sua volta, não, irmão. Não se contente com a realidade que te cerca. Se Deus te colocou naquele lugar, é para você mudar o ambiente. Então vai para dentro desta batalha e mude esse ambiente. É no nome de Jesus. E nós vamos declarar que não há outro nome. Não há outro nome. Feche os teus olhos e comece a lutar esta guerra. Comece agora. Vá para dentro, vá para dentro, vá para essa batalha, vá para essa batalha. Se é na vida familiar, vá para essa batalha. Se é no teu casamento, vai para essa batalha. Se é no teu ministério, vai para essa batalha. Se é no teu trabalho, vai para essa batalha.
Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na missão do nome dele, Declare! de majestade, Não há possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Do grande eu sou. Do grande eu sou. Eu sou. Do grande eu sou. Profetiza. Profetiza. Levante as suas mãos à autoridade. Profetiza. 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 Vamos. Profetiza.